Fala pessoal do Trechos, hoje eu estou aqui para contar um relatinho e o nosso relato de hoje se chama O Ouija. Vocês já jogaram Ouija, gente? O relato começa assim. Alguns anos atrás fui convidada para a festa de uma amiga. Ela e o pessoal tinham alugado um rancho com piscina para a gente passar o fim de semana. Iríamos numa sexta-feira à noite e só voltaríamos no domingo. Eu estava super animada por um motivo específico. O Lincoln estaria lá. Eu gostava dele desde o começo do ensino médio, mas nunca tive coragem de contar. Passei dias me preparando para aquele evento, comprei roupa nova, fiz as unhas, escolhi cada detalhe com cuidado. Na minha cabeça, talvez aquele fosse finalmente o fim de uma paixão que eu carregava há anos. Quando eu cheguei ao rancho, fui recebida pelos meus amigos e o clima estava ótimo. Música, piscina, conversa e risadas. Tudo parecia perfeito. Todas as minhas amigas estavam lá. Mas havia uma pessoa que eu não conhecia. Um rapaz chamado Pedro. E preciso admitir, ele era bonito. Como o Lincoln mal olhava na minha direção, eu comecei a conversar com o Pedro. De repente, o Lincoln resolveu notar minha existência. Só que da pior forma possível. Ele começou a provocar o Pedro. Fazia comentários desagradáveis, tentava desafiá-lo o tempo todo. Era um comportamento infantil e agressivo. O clima ficou tão desconfortável que eu decidi dormir mais cedo. Já estava cansada daquela situação. Mas quando me aproximei do quarto, ouvi algum dos rapazes me chamando. Vem aqui rapidinho. Voltei para ver o que estava acontecendo e imediatamente me arrependi. Sobre a mesa havia um tabuleiro Ouija. Um dos garotos tinha levado aquilo para o rancho. Na mesma hora eu senti um arrepio percorrer o meu corpo. Uma sensação ruim, pesada, como se alguma coisa estivesse errada. Eu não queria participar. Nunca gostei desse tipo de brincadeira. Mas também não queria voltar sozinha para o quarto, sentindo aquele mal-estar estranho. Então eu fiquei ali apenas observando. O jogo começou. E a tensão entre o Pedro e o Lincoln continuava. Os dois trocavam olhares atravessados o tempo todo. No início, todos estavam rindo, mas conforme os minutos passavam, o clima foi mudando. As respostas do tabuleiro começaram a ficar mais estranhas, específicas demais. Algumas perguntas pareciam ser respondidas de forma impossível. Foi então que murmurei baixinho. Eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Achei que ninguém tinha escutado, mas o Lincoln ouviu e simplesmente explodiu. Ele se levantou gritando, perguntando o que eu tinha falado. Eu tentei explicar que não era nada com ele. Estava apenas desconfortável com aquele tipo de jogo, mas parecia que ele estava fora de si. Ele continuou gritando e começou a caminhar na minha direção. Foi tudo muito rápido. O Pedro ainda estava com o dedo sobre o cursor do tabuleiro. Quando percebeu o que estava acontecendo, levantou-se tão depressa que derrubou tudo. O tabuleiro caiu no chão, as coisas se espalharam e ele correu para me defender. Quando Pedro passou pela luz da varanda, eu vi seu rosto claramente. Os olhos dele estavam completamente pretos. Meu corpo inteiro gelou. Antes que eu pudesse reagir, ele empurrou o Lincoln. Mas não foi um empurrão normal. O Lincoln foi lançado longe, como se ele tivesse sido atingido por alguém muito mais forte. E aquilo não fazia sentido. O Pedro era magro. Não tinha nada de atlético nele. Não tinha como ele possuir aquela força. E eu gritei: Pedro, para! No mesmo instante, ele congelou. Então caiu no chão, desmaiado. Ninguém entendeu o que tinha acontecido. Ninguém conseguiu explicar. O Lincoln estava assustado. Eu estava tremendo. O Pedro permaneceu desacordado por vários minutos. Naquela noite, ninguém dormiu. Alguns diziam que foi a adrenalina. Outros acreditavam que o Pedro apenas perdeu o controle. Mas eu nunca consegui esquecer aqueles olhos. Até hoje acredito que certas portas não deveriam ser abertas e que brincar com o desconhecido pode ter consequências que não compreendemos.
Depois daquele dia, várias coisas estranhas começaram a acontecer, principalmente com Pedro, que se tornou meu namorado. E algumas delas me assustaram muito mais do que os olhos negros do Pedro naquele dia. Logo envio mais relatos. Obrigada. Adoro o canal de vocês. Ah, eu que agradeço. Adorei o relato. Essa questão do tabuleiro Ouija, ele realmente mexe com a gente, né? Acontecem coisas que a gente não consegue explicar. E muitas pessoas têm relatos sobre essas manifestações, essa questão da pessoa ficar mexida de alguma forma, né? Porque se você está no ambiente e sua cabeça começa a ficar mexida, você abre brecha não só para o desconhecido que está ali rondando, assistindo, como brechas interiores suas de coisas que nem você mesmo conhece. E isso pode trazer grandes problemas, como a gente viu no relato da nossa colega, que enviou o nosso relato pelo e-mail trechosdemistério@gmail.com. Envie o seu também para a gente ler aqui no nosso canal.